Fala galera do tênis, seja bem-vindo a esse canal aqui, que a gente adora falar sobre o tênis. E hoje o que eu preparei para vocês? Eu preparei um vídeo da maior estrela do tênis brasileiro, o Guga. E o nosso vídeo aqui vai falar como que foi a primeira conquista dele lá em Roland Garros, o primeiro título em 97, passando jogo a jogo, quem que ele jogou, com quem que ele jogou, quem eram os seus adversários, como foi esses jogos, igual foi a sua trajetória até a chegada ao título do azarão ao campeão de Roland Garros em 97. Então fica aqui para curtir esse vídeo e saber mais sobre como foi esse torneio. E galera, queria pedir para você se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas e também deixar o like para mostrar que esse conteúdo é relevante para quem gosta de tênis. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como que chegou o Guga em 1997 para esse torneio lá em Roland Garros, na França, lá em Paris? Ele chegou com 20 anos de idade, pessoal, preparei aqui para vocês algum material, e ele chegou sem títulos de ATP. Ele tinha ganhado um Challenge lá em Curitiba algumas semanas antes, mas no nível ATP ele não tinha nenhum título ainda, então ele era totalmente desconhecido ali no circuito no quesito de ter ganhado, de títulos e tudo mais. E ele era apenas o número 66 do ranking naquela época, então ele estava ali fora de foco, ele não era cotado, e acho que ninguém imaginava que ele ia ganhar. Queria comentar com vocês que para fazer esse vídeo eu fiz muitas pesquisas, tanto nas páginas da ATP, páginas de score, e também, principalmente, eu usei aqui a biografia do Guga, esse livro aqui que é Guga, um brasileiro, um livro excelente. Então, muitas das informações desse vídeo foram tiradas desse livro aqui. Se você tiver interesse em adquirir esse livro ou livros de outros grandes jogadores, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Então vamos lá. Com quem o Guga jogou a primeira rodada? Ele jogou contra esse carinha aqui, o Slava Dezedel, da República Tcheca. E esse jogo aqui, o Guga, ele era favorito, pouca coisa, né? O Dezedel, ele chegou ali nesse jogo como número 73 do ranking. Alguns fatos e curiosidades sobre esse primeiro jogo, a primeira rodada, né? O Guga, ele fala que nessa partida ele jogou numa quadra periférica ali do complexo de Roland Garros, e essa quadra tinha capacidade para cerca de 300 pessoas, e acabou que ele disse que mais ou menos ele tinha 100 pessoas assistindo a sua partida. Então, para ter a noção, né, como esses jogadores aí de níveis de ranking de 50 para cima, como eles não têm tanto ali, né, o público não tem tanto interesse em acompanhar eles nesses grandes torneios, então acaba jogando nessas quadras e até sem público. O que o Guga comenta também, né, que ele tinha jogado contra esse jogador, contra o tcheco, alguns meses antes, e ele tinha perdido para ele. Então ele chegou ali no torneio para enfrentar um jogador que ele já tinha histórico de derrota, que eu acho que ele foi ali para ver o que dava. Então o Guga tinha esse desafio de ganhar dele ali pela primeira vez ali e reverter a derrota que ele tinha sofrido. E como é que foi esse jogo, né? Então aqui, conforme eu falei para vocês, o Guga ranking 66 e o Dezedel 73, foi um jogo onde o Guga ele foi soberano. Ele deitou e rolou nessa partida, ele fez 3-0 em apenas 1 hora e 35 minutos de jogo, sendo 6-0, 7-5 e 6-1. Apenas no segundo set ali que teve um equilíbrio maior. E o Guga ele comenta nas suas memórias ali no seu livro que essa partida ele se surpreendeu com ele mesmo, porque ele estava jogando muito bem, estava jogando, destruindo o adversário, não dando chance para ele. Então ele começou a se surpreender, porque não era habitual dele ali naquela época. Ele vinha mais um histórico de derrotas, nunca tinha ganhado um título a nível de ATP. Então ele começou a se surpreender com o nível de tênis que ele estava jogando. E acredito que nesse momento ali talvez tenha despertado nele assim, poxa, eu posso ganhar jogos de Grand Slam e ir mais além no torneio. Então essa primeira partida, ele tinha um ranking melhor, pouca coisa, mas um histórico de derrota. Mas lá no duelo ele sobrou e deitou e rolou e ganhou contra o tcheco. Então essa foi a primeira partida. Já na segunda partida, ele jogou contra o Jonas Björkman da Suécia. Então esse sueco aqui já foi um desafio muito maior para ele. Por quê? Esse carinha aqui, ele chegou ali no torneio como número 23 do mundo. E o Guga número 66. Então, o sueco já era franco favorito contra ele. Então tinha uma diferença muito grande. Então, o normal era se esperar de quem estava assistindo de fora que o sueco ia ganhar do Guga. Mas não foi isso que aconteceu. Pegando aqui só um review de como foi a carreira dele, né, do Björkman, ele chegou em quartas de final de Australian Open ali em 98 e 2002. Roland Garros ele chegou em 96 e 2007 às quartas. E semifinal de Wimbledon e
o US Open também. Então, assim, não era qualquer jogador. Claro que esses feitos aqui foram, a maioria depois do jogo contra o Guga, mas era um grande jogador, sim. E ele chegou a ser número 4 do mundo em novembro de 97, no ano do torneio, mas foi depois, né? Então esse aqui foi o adversário da segunda rodada. Como é que foi o jogo? Um jogo de 2 horas e 37 minutos, o Guga número 66 e o sueco número 23, e foi 3 sets a 1. Então o Guga ele fez 6-4 no primeiro, 6-2 no segundo, perdeu de 6-4 no terceiro e 7-5 ele ganhou no quarto set. Um jogo de 2 horas e 37 minutos, um jogo mais longo também. Lembrando que naquela época os jogos tinham mais trocação franca, né? Os pontos se decidiam de maneira mais rápida e também os tenistas não tinham também aquele ritual mais longo de começar o ponto. Então os jogos eram longos, mas não tão longos iguais aos jogos de hoje. E o que o Guga comenta, né, na sua biografia é que ele entrou novamente voando para esse jogo aqui, que ele estava jogando muito bem e o adversário era um desafio para ele porque o adversário subia muito a rede, fazia muito saque e voleio, ou avançava ali, começava o ponto e já batia uma bola e subia para a rede. Então era um jogo diferente, o Guga já preferia jogar de fundo de quadra, trocação franca. E o Guga falou que se passou muito bem, né? Tirando o terceiro set, que por pouca coisa ele perdeu, mas ele chegou ali muito bem também, igual ao primeiro, e se sentiu muito bem em quadra, voando, e fez ali 3-1. Então esse foi a segunda rodada de Roland Garros, 1997. Seguindo, galera, terceira rodada, aqui o bicho pegou, né? Aqui o negócio já foi briga de cachorro grande. O desafio era o Thomas Muster, da Áustria, o austríaco. Então esse carinha aqui, o negócio foi diferente. Por quê? O Muster ele foi número 1 do mundo em 1996 e ele também ganhou Roland Garros em 1995. Então esse cara aqui ele já era top dos top, sendo ex-número 1 do mundo e também já tinha ganhado Roland Garros. Então esse cara aqui, ele chegou... Esse era o confronto que ele era totalmente favorito contra o Guga. Acho que todo mundo, se fosse apostar um dinheirinho, colocaria no Muster. Só colocando aqui, né, um review dele, né, olha aqui, ó, 622 vitórias contra 271 derrotas em sua carreira, 44 títulos, foi número 1 do mundo em 96, semifinal da Australian Open em 89 e 97, vitorioso em Roland Garros em 1995, Wimbledon não era a especialidade dele, então caía na primeira rodada, e o US Open, quartas de final ali, 93, 94, 96, então dá pra ver aqui que ele gostava muito do Saibro, né? Apesar de um Australian Open bom também, ali 2 Australian Opens bons, mas a especialidade dele era saibro. E vocês se perguntam, né? E o Pete Sampras, esses outros jogadores, eles eram especialistas em outros pisos, como quadradura ou grama. Então, nesses torneios aqui, apareciam outros jogadores do saibro que poderiam ganhar. Então, até por isso, você vai ver esses outros jogadores aqui que às vezes não eram o número 1 na época, apesar de esse aqui ter sido, mas que chegou ali, chegaram às rodadas mais avançadas. Galera, tá gostando do vídeo? Não se inscreva de se inscrever e deixar um like aqui para apoiar a gente. Comenta aqui também se você assistiu na época, se você viu depois, o que você acha do Guga, se tem mais alguma dica de vídeo que você queira que eu traga para o canal. Então, voltando para o jogo, o Guga ele enfrentou o Muster, que na época era o número 5 do mundo. Um jogo de 3 horas e 8 minutos e um jogo de 5 sets. Como é que foi esse jogo aqui? Guga perdeu por detalhe o primeiro set, por 7-6 para o Muster. Ganhou o segundo 6-1, sobrando, voando novamente. Ganhou o terceiro 6-3. E o quarto set ele perdeu de 6-3. Aí a gente entra no quinto set, nessa batalha aqui, principalmente de físico, onde o Guga comenta muito no seu livro. Esse set, o Muster ele abriu 3-0. E o Guga começou a se questionar se ele poderia ganhar esse jogo ou não. Ele já meio que falou assim, poxa, eu cheguei até aqui, um jogão desse aqui, vou entregar. E nesse momento o irmão dele na plateia perguntou para ele se ele ia desistir, gritou com ele, falou, você vai desistir agora e tal. E ele disse que esse ponto foi chave no jogo, onde trouxe motivação para ele, e ele conseguiu reverter o placar da partida ali, fazendo 6-4 no quinto set, e ele falou que foi muito pelo motivo do irmão dele dar forças para ele da plateia. Então foi um grande jogo, uma batalha. O Muster, dava para ver na cara dele que ele não acreditava que alguns pontos que o Guga estava fazendo. Quem que é esse piá de 20 anos que está jogando dessa maneira? Então, esse aqui foi um dos principais jogos ali da campanha do Guga, se não o principal, porque ele ganhou de um cara que já era campeão e ex-número 1 do mundo, né?
Imagina você terminar uma partida e falar, poxa, ganhei de um cara ali que tá no topo, deve ser uma sensação muito boa, né? Se no tênis amador a gente já tem essa sensação, imagina no profissional. E é detalhes, né? O que ele cita aqui que nesse jogo ele já fez uma partida na quadra 1 ali, que era uma das principais quadras da época, cabia 8.000 pessoas lá em Roland Garros. Então já tinha uma pressão do público. Então isso aqui também era um fato novo ali para ele na carreira, jogar com tanto público. Foi um grande jogo. E depois da terceira rodada a gente tem então as oitavas de final. Esse jogo aqui também foi outra batalha. O Guga jogou contra o Andrei Medvedev. Esse Medvedev que era da Ucrânia, ucraniano, né? E esse cara, na época, ele era considerado uma das grandes promessas do tênis ali. Então ele estava em ascensão, né? Então ele era uma promessa do tênis. Ele teve 321 vitórias contra 213 derrotas na carreira. E os melhores resultados ali foi quartas de final no Australian Open, final em Roland Garros em 99. O US Open ele ficou nas quartas. Então era uma promessa, um jogador também ali, um desafio muito grande para o Guga. E foi um jogo bem desafiante para ele. Então como é que foi esse jogo? Também foi uma partida de 5 sets, 2 horas e 45 minutos. Outro desafio para o Guga. O Medvedev era número 20 do mundo na época, então, poxa, outro cara de ranking superior. Tirando a primeira rodada, o Guga foi pegando sua cara de ranking acima, até agora no torneio. Como é que foi? O Guga perdeu o primeiro set, de 7-5, por pouca coisa ali, ele sofreu quebra e perdeu. Ganhou de 6-1 o segundo, 6-2 o terceiro, então sobrou aqui. E no quarto oscilou bastante e perdeu de 6-1. No quinto set, aí vem o detalhe, né? A particularidade desse jogo aqui. O jogo estava 1-1 quando a luz natural acabou, né? Então não tinha condições mais ali de ter jogo por falta de luz natural. O jogo foi adiado para o dia seguinte. Então foi uma partida de 2 dias, né? Ela acabou apenas no outro dia. E o Guga no outro dia retornou à quadra e fez 7-5. Só que detalhe, né? No 4-4, quando estava 4-4, o ucraniano ele teve a favor dele chance de quebrar. Ele teve 3 chances de break. Tava 0,40 para ele quebrar. E o Guga ele conseguiu reverter isso daí. Então, se o ucraniano quebra lá no 4-4 do quinto set, com 3 chances de quebra, ele provavelmente teria a chance de ganhar ali o jogo muito maior e o Guga não teria continuado. Então, o tênis, galera, tem esses detalhes que a gente, tipo, aqueles pontos chaves, aqueles games chaves, e dá para ver que foi nesse momento ali, nessa partida, que foi decidida. Então, o Guga ele conseguiu confirmar e depois ali na frente ele quebrou o ucraniano e fez 7-5. Então foi outra partidaça, outra partida de 5 sets, outro desafio para o Guga, mas que no final ele conseguiu mostrar mais uma vez que ele estava inspiradíssimo e tinha condições de seguir no torneio. A gente sabe que para ganhar um Grand Slam são várias partidas, então aqui a gente está ainda na etapa de quartas de final. Nas quartas de final, o Guga jogou contra o Kafelnikov da Rússia, o russo. Nome difícil de falar, galera, desculpa se eu estou pronunciando errado aqui, mas o meu russo não é tão bom assim. Esse caboclo aqui também era osso duro de roer, né? Ele tinha sido campeão de Roland Garros no ano anterior. Mais um campeão de Roland Garros no caminho do Guga. Outro grande desafio. E o Guga cita também nas suas memórias que ele tinha perdido ali para ele 8 meses antes. Então, assim, ele já entrava com aquilo na cabeça, né? Poxa, perdi para esse cara, ele já foi campeão anterior. Imagina na cabeça dele quanto era complicado esse tipo de pensamento. Fazendo um review aqui da carreira dele, né? Ele teve 26 títulos do Kafelnikov, 609 vitórias, 306 derrotas. Foi número 1 do mundo em 99. Foi campeão da Australian Open em 99, Roland Garros em 96, quartas de final em Wimbledon em 95 e semifinal em US Open em 99 e 2001. Oh, então esse cara aqui era difícil pra caramba, né, galera? E ele chegou pro torneio, pessoal, como o número 3 do mundo. E olha aqui de novo, mais uma partida de 5 sets. Um desafio de 2 horas e 30 minutos lá. Foi uma partida longa também. O Guga ele ganhou de 6-2 o primeiro, jogou muito bem. 7-5 para o russo no segundo set. 6-2 para ele também no terceiro, então aqui já estava 2-1, vantagem para ele. Então o Guga aqui ele tinha que se superar, né? Porque imagina, 2-1, o cara acabou de jogar bem, ele pode confirmar em 3-1, mas não, o Guga foi lá, entrou na mente do adversário e fez 6-0 no quarto set, então destruiu. E já no último set foi 6-4, bem mais equilibrado, mas o Guga fechou então 3-2. E o Guga fala, né, que o russo ele tinha um estilo de jogo de jogar de fundo de quadra
onde ele agredia bastante, trocação franca, que na verdade também era o mesmo estilo do Guga, né? O Guga gostava de jogar assim, ele mesmo fala isso. E o desafio aqui para o Guga também, né, que foi um jogo de quadra central com mais de 10 mil pessoas. E ele, né, ele notou, eu não comentei ali anteriormente, mas desde a terceira rodada contra o Munster, a torcida francesa começou a apoiar o Guga, a torcer por ele, porque ele tinha esse estilo irreverente, né? Se você vê pelas roupas que ele usava, esse uniforme da Diadora, o patrocínio do Banco do Brasil, em amarelo e azul, cabelo comprido, estilo surfista, ele começou a ter, ele era muito carismático, ele é muito carismático, né? Ele começou a ter o apoio da torcida já, desde a terceira rodada. Então a torcida começou a torcer por ele. E ele falou também, né, que na primeira rodada ele era apenas uma rodapé na revista que circulava lá em Roland Garros, a revista diária, como um jogador que ia jogar o torneio. E a partir da terceira ele começou a ter mais destaque nessa revista e começar a aparecer mais como uma sensação do torneio. Isso é muito legal, ver essa evolução, né? E a semifinal, galera? Semifinal foi um jogo muito diferente. O Guga jogou contra o Philippe Delph, da Bélgica. Então, nesse jogo, o Guga era o favorito. Por quê? O belga, galera, era apenas o número 122 do mundo na época. Então, também estava com uma semana inspiradíssima, num torneio inspirado. E também estava acreditando, né? Então, esse duelo de semifinal foram dois caras que ninguém cotava que chegou para decidir ele quem ia para a final. Então, o belga também devia estar acreditando muito. Só que nesse jogo, o Guga ele era favorito pelo ranking e pelos adversários que tinham jogado. O belga também jogou contra grandes adversários. Ele tinha ganhado do Fininho, do Fernando Meligeni, ganhou do Alex Corretja e também do Magnus Norman. Então foram jogadores difíceis também, estava muito bem. A carreira dele não foi de grande sucesso igual a do Guga, né? Então ele teve 96 vitórias e 125 derrotas. O melhor ranking foi em 97, número 39 do mundo. E esse foi o melhor resultado dele, a semifinal em Roland Garros. Então deu para ver que ele foi bem pontualmente. Diferente do Guga, que teve uma sequência de carreira muito boa, o belga não teve, né? Infelizmente para ele ali. E como é que foi essa partida aqui, né? Uma partida de 2 horas e 14 minutos. E esse jogo aqui, o Guga, ele ganhou de 3-1. Foi no primeiro set 6-1. No segundo set ele perdeu de 6-3. Então ele disse que nesse set o belga jogou muito bem. Ele não conseguiu ali se impor no final. Mas depois no terceiro set o Guga voltou arrasando, 6-1. E no quarto set o Guga fez 7-6 ali no tie break. Então nesse jogo aqui o Guga já sobrou um pouco mais, né? Ele tinha muito mais bola que o belga, apesar do belga ainda conseguir tirar um set dele. Ele falou que o cara tinha muita confiança, estava batendo com muita confiança, mas no final ali o Guga se prevaleceu e nesse momento o Guga já acreditava, ele falava que já acreditava que podia ser campeão, que ele estava indo para a final, que aquela semana, aquele torneio era dele. Então essas foram as particularidades da semifinal. Galera, antes de ir para a final, tá gostando? Esse vídeo aqui deu muito trabalho para mim fazer, pegar essas informações, fazer esse material, essas imagens, eu que fiz. Então se puder apoiar, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Também se puder apoiar de outras formas, o Pix do canal está na descrição aqui. Vamos continuar para a final. E a final, o Guga enfrentava o Sérgio Bruguera da Espanha, espanhol, que era o favorito para ganhar o título ali na final. Por quê? Ele era o número 19 do mundo na época, o Bruguera, e ele já tinha sido vitorioso em Roland Garros em 1993 e 1994. A especialidade dele era o saibro, como a maioria dos jogadores que a gente viu aqui. Ele já tinha sido o número 3 do mundo em 94. Então, um baita desafio para o Guga. Um cara que já era bicampeão em Roland Garros, favoritíssimo. E o Guga chegava ali como apenas um moleque de 20 anos de idade, número 66 do mundo, um total desconhecido. E ele comenta que se no começo ele era um rodapé na revista lá interna de Roland Garros, agora ele já tinha uma boa parte da revista dedicada a ele, inclusive dividindo capa com o Sérgio Bruguera, dizendo quem seria o campeão ali. E o pessoal comentava que ele era de Santa Catarina, que ele era um tenista surfista, gostava de surfar, tinha um visual diferente. Legal que no livro, galera, nesse livro aqui que eu comentei para vocês, eles falam ali, né, que o torneio tentou mudar o uniforme dele, que ele vestia, porque era muito chamativo para um grande slam, né? Falava ali que aquele azul e amarelo chamava muita atenção, mas ele, o treinador, até para ser fiel ao patrocinador que apoiava eles, manteram ali. Isso foi muito legal, porque eu acho que é o que era diferente na época, né? O cara que fugia do tradicional. E até por isso que o pessoal, né, além da personalidade dele, gosta tanto dele, gostava tanto dele na época ali. E afinal, cara, o que eu tenho para dizer é o seguinte: se nos outros jogos
Teve momentos, no começo ele jogou muito e sobrou como a primeira e a segunda rodada, e depois ele teve 3 jogos ali de cinco sets, onde teve desafios longos. Aqui ele começou a sobrar demais na final, acho que ele estava com a confiança lá em cima, e ele mostrou para que veio. Como ele disse, ele tinha certeza que ia ser campeão, a confiança estava lá em cima. E como é que foi nessa partida? Quadra central, uma partida de apenas 1h50, 3-0 para ele. 6-3, 6-4 e 6-2 contra o Brugueira. E os momentos-chave aqui, o momento-chave da partida, ele falou que foi o segundo set. Porque estava 4-4 no segundo set. E o espanhol ele teve 2 chances de quebrar o serviço do Guga, mas ele não conseguiu fazer. O Guga se impôs, manteve o game, depois quebrou o espanhol e fez 6-4. Ele fala aqui, ele tem razão, que se o espanhol quebra e fecha o primeiro set, o jogo poderia ser diferente. E já no terceiro set, ele disse que notava na cara do espanhol, que tipo, ele já tava com aquela cara, pô, o Guga tá acertando tudo. E ele não tava acertando, né? E ele, tipo, aquela cara que nada tava dando certo. Então isso tem muito no psicológico no tênis. E ele notou, então, que o Brugueira tava com a cara já de aceitando a derrota. E no terceiro set, ele falou que foi um momento que ele começou a jogar o seu melhor tênis. Ele começou a desfilar golpes, sua esquerda, sua direita. Ele quer aquela esquerda de uma mão sensacional, né, galera? Cruzando, paralela. Então ele falou que nesse momento ele começou a aproveitar o jogo e curtir, que ele tinha certeza que ia ser campeão. Ele comenta, né, também que é muito legal, que no vestiário, que no começo do torneio tinha centenas de pessoas, jogadores, preparadores físicos e treinadores. No final tinha meia dúzia de gato pingado, ele e os treinadores do adversário. Isso é bem legal também, que tinha muita gente, muita televisão, muita gente cobrindo. Então essa foi a final. A final acho que foi um dos jogos ali que ele deve ter se sentido mais confortável, que ele sobrou realmente, né? Acho que a casca que ele criou durante o torneio, que ele passou a acreditar, foi fundamental para ele fazer essa excelente partida. E galera, pasmem, um cara totalmente desconhecido, um país sem tradição no tênis, chegando como o número 66 do mundo, sem ser campeão da ATP até aquele momento, foi campeão de Roland Garros. Isso foi um feito gigante para o tênis brasileiro, para o tênis mundial. Foi um momento ali que eu comecei a gostar de tênis, eu tinha 10 anos, eu assisti na TV Manchete. Se você assistiu na TV Manchete, a final, escreve aqui. Eu nem sabia o que era tênis, mas foi o momento que eu me apaixonei por esse esporte. Foi esse dia dessa final. E naquele momento ele passava a ser o número 15 do mundo e traria outras glórias para o Brasil. Então, para mim, isso é o grande marco na minha vida como fã do tênis, como tenista amador. Foi esse dia, essa final, foi onde eu comecei a gostar do tênis. O feito do Guga foi gigante até hoje. Ele dá muito mais detalhe nesse livro, excelente livro. E para mim é uma das grandes memórias que eu tenho do tênis. Então eu queria trazer para vocês esse vídeo com a trajetória do Guga, como foi esse torneio maravilhoso. Eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que tenham curtido, deixa o like, comenta. Se você puder, também considere apoiar o canal através de Pix, que está na descrição. Também tem alguns links de produtos como livros dos tenistas, produtos para tenistas também, como bolinhas e raquetes aí na descrição. Também dá uma olhadinha, confere aí. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Valeu, fui!